sistema? Ok. Então, boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E agradeço também a quem não pode estar presente, mas que aprecia as gravações, que escuta pelas gravações, se sinta tão presente conosco quanto nós estamos nesse momento aqui. E hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre os obstáculos da paz. Lembrando que nós estudamos na semana passada o primeiro obstáculo, que isso está dentro do capítulo 19, na seção 4, onde nós temos 4 grandes obstáculos, onde a paz precisa fluir para chegar à nossa consciência. A paz na mente, ela precisa fluir para que a nossa consciência a alcance. E nós já ouvimos o primeiro obstáculo, que é o desejo de ficar livre da paz, e isso acontece na mente, que quer ficar livre da paz, porque ela teme a paz, porque a paz é de Deus, e a mente acredita que se separou de Deus, então ela tem medo de Deus, e por consequência disso, a paz que é de Deus é sinônimo de ela se ver confrontada com o que ela fez. Então, o que ela prefere? Se ver livre da paz. Então, a gente viu isso no primeiro obstáculo e vimos o quanto isso se materializa aqui no sonho, no desejo de nós sermos separados do irmão, de sermos independentes. E a gente viu também na última aula, na atração da culpa, que é o mesmo que dizer que é essa vontade de estar livre da paz, o quanto funcionam os mensageiros, tanto do ego, para nos manter afastados da paz, quanto os mensageiros do Espírito Santo para nos trazer a paz. E hoje, na continuação, nós vamos estudar, então, o segundo obstáculo, que é a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Isso na página 437, então, na letra B. Mas antes de nós iniciarmos, então, essa leitura comentada de hoje, vou pedir para a gente fazer a nossa entrega, como a gente sempre tem feito, a colocação da nossa meta. Que a gente busca, pode ser através de uma respiração mais pausada para ajudar, de se colocar de uma maneira mais confortável, adequada, para uma perfeita concentração, e onde nós buscamos colocar o melhor da nossa capacidade de aprendizagem a serviço do Espírito Santo, para que ele seja nosso professor nessa hora e que ele nos dê o entendimento que as palavras como símbolo trarão a nós aqui a nossa percepção. Então, colocando essa meta de estudarmos com o Espírito Santo, nós estamos prontos para iniciarmos, então, esta sessão, né, a sessão B, a parte B da sessão 4, do capítulo 19, página 437. Então, o segundo obstáculo, a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. E isso Jesus nos apresenta esse obstáculo logo após nos mostrar no primeiro obstáculo o quanto nós queremos ainda ser separados, sermos individuais, não queremos ser uma mente unificada, ainda queremos ser algo pessoal, e na sequência disso agora, então, quase que uma consequência natural desse primeiro obstáculo é nós acreditar que o corpo nos oferece algo. Então, a paz na mente, ela precisa também fluir, apesar desse obstáculo, ela precisa fluir através desse obstáculo. E hoje nós vamos ver, então, o que é esse obstáculo, e na próxima aula, a atração da dor. Então, da onde que surgiu essa vontade de que o corpo tem algo para nós? Hoje vamos ver o que o corpo representa para nós, e na aula que vem, na atração da culpa,
como que surgiu essa crença de que o corpo tem algo para nós. Então, hoje seria assim a parte a primeira parte desse obstáculo, e semana que vem a segunda parte desse segundo obstáculo. E nós iniciamos com ele, então Jesus começa dizendo que nós dissemos que a paz, em primeiro lugar, tem que superar o obstáculo do teu desejo de ficar livre dela. É o que a gente viu no primeiro obstáculo, que nós temos que superar. Isso tem que ficar claro que em determinado momento na nossa mente a gente desejou ficar livre da paz, mas que isso era uma crença equivocada, veio através da culpa, pela crença da culpa, mas que nós ainda realmente queremos e todos querem a paz. Onde a atração da culpa domina, a paz não é querida. Então, por isso que nós precisamos olhar de volta para a culpa, porque a culpa e a paz são excludentes. Onde uma entra, a outra naturalmente deixa de existir, porque elas são opostas entre si. Uma é feita do que a outra rejeita. Então, onde a atração da culpa entra, a paz, como a gente viu nas duas aulas anteriores, realmente ela não é desejada. E o segundo obstáculo pelo qual a paz tem que fluir, e estreitamente relacionado com o primeiro, é a crença segundo a qual o corpo tem valor pelo que oferece. Então, é disso que Jesus vai nos falar hoje. É uma crença que o ego nos deu e que nós aceitamos, e por isso que nós nos identificamos dentro de corpos, porque nós acreditamos que o corpo, ele em si, tenha algum valor a nos oferecer. Pois aqui se faz com que a atração da culpa seja manifestada no corpo e vista nele. Então, é aqui que a mente consegue se identificar e jogar a culpa para o corpo. E o corpo, ele precisa responder como se de fato ele tivesse valor para nós, tanto para alegrias quanto para a dor. Então, isso precisa ser visto de frente, porque isso realmente é um forte obstáculo para a paz, essa crença no corpo. Seguindo aqui no 2, esse é o valor que pensas que a paz quer roubar de ti. Então, o ego nos diz que a paz, ela quer nos roubar o corpo. O ego nos deu uma identidade, o corpo. Então, agora estamos conscientes de algo que é só nosso, que é o corpo. E existe uma crença que o ego julgou de que se a mente voltar a estar em paz em Deus, essa paz exige o sacrifício do corpo, ele tem que acabar com o corpo. Então, é isso que acreditas que ela quer que deixes de possuir, que a paz, né, quer que nós deixamos de possuir o corpo, deixando-te sem lar. Então, este que é o ponto, não é ter ou não um corpo, é ficar sem lar. Quando na nossa crença jogada pelo ego, o ego nos diz que a única possibilidade de estarmos em casa ou de termos um lar é no corpo, e se já não tivermos mais o corpo, o que acontece? Ficaremos sem lar. Então, é isso que o ego julgou, e é isso que está por detrás, então, do segundo obstáculo, de nós termos medo de sacrificar, entre aspas, o corpo. Jesus segue dizendo aqui no 2:3, e é por isso que queres negar um lar à paz. Então, com tais pensamentos, como é que o ego faz para proteger, então, esse corpo, acreditando que ele é o nosso lar? Manter-nos longe da paz. Então, se não há paz, o ego tem essa lógica absoluta. Se não houver paz, não vamos sacrificar o corpo, vamos continuar identificados no corpo. Então, esta é a lógica do ego, e é isso que precisamos olhar de frente para ver o quanto
isso é inverídico, o quanto isso é uma não verdade que o ego nos joga. Então, essa ideia de ficar sem lar, né? Esse é o sacrifício que sentes como se fosse grande demais para ser feito, demais para ser pedido a ti. Então, por isso que nós não queremos voltar à mente à paz de Deus, porque é um sacrifício diante da, pelo que o ego diz, é um sacrifício grande demais abrirmos mão da identidade, da individualidade e da identidade num corpo. O que é o corpo? E Jesus, aliás, aqui no 5, isso é um sacrifício ou uma liberação? Há pouco, antes de ligarmos aqui a aula, nós estávamos conversando um pouco, né, sobre os sacrifícios que nós sentimos através do corpo. Estávamos nos referindo ao frio extremo, quanto pode judiar. Então, Jesus pede aqui, então, ser liberado disso é um sacrifício ou uma liberação? O que é que o corpo te deu realmente que justifique a tua estranha crença em que nele está a salvação? Então, o que é que o corpo já nos deu de tanto valor assim, a ponto de trocarmos o céu por ele? A ponto de trocarmos a paz de Deus para nos mantermos identificados num corpo? O que é que de tão grandioso assim que o corpo já nos ofereceu? Não vês que essa é a crença na morte? Então, na verdade, estar identificado com o corpo é sinônimo de morte, porque todos nós sabemos que mais dia ou menos dia, o corpo tem que falhar. Se nós formos um corpo, a morte é certa, porque nenhum corpo é eterno. Ele tem limites, ele tem data de vencimento. Então, na verdade, acreditar no corpo é o mesmo que acreditar no sistema de pensamento de morte. Aqui está o foco da percepção da expiação como assassinato. Então, é aqui que o ego julgou que a expiação do Espírito Santo é assassinato, porque ele diz que o Espírito Santo vai assassinar o corpo. Então, o ego, ele mata o corpo para nós nos mantermos presos nele, só que ele diz que esse assassinato do corpo, quem exigiu não foi o ego, foi a salvação. Então, o ego distorce, ele faz a crença na morte e ele distorce essa crença, jogando isso para o Espírito Santo, para Deus, como se Deus exigisse o sacrifício do corpo. E aí, nós acreditando nisso no ego, inconscientemente, vem o medo da paz, porque a paz é sinônima de Deus. Então, prefiro de novo estar longe da paz, mas estar no corpo. Aqui, e mais ainda Jesus diz, aqui está a fonte da ideia de que o amor é medo. Então, é aqui que nós temos medo do amor de Deus. Isso, gente, é inconsciente. Isso é lá na mente. Sempre lembrando que nós estamos conscientes apenas de uma diminuta parte da mente, apenas daquilo que a limitação do corpo consegue perceber. Mas na mente, o medo da volta de Deus, por que que a mente continua, por que que nós continuamos aqui, então, presos ao corpo como nossa identidade e não despertamos imediatamente, uma vez sabendo que isso aqui é ilusão e de que nós ainda estamos no céu, sabendo que nós nos separamos de Deus, porque na mente nós ainda, enquanto o corpo for atrativo para nós, automaticamente o amor representa medo, porque o amor é total, o amor é íntegro, então o amor não cabe limitado dentro de um corpo. Então, como que a nossa identidade pode ser tão limitada quanto um corpo? Mas, como o ego nos disse que tudo que nos restou devido à separação é um corpo,
Então, na mente, criou-se esse medo do amor. Então, este é o segundo obstáculo. E aqui Jesus fala, então, novamente, como a gente viu bastante na aula passada, e ele segue aqui no 3, ó. Os mensageiros do Espírito Santo são enviados para muito além do corpo, chamando a mente para se unir em comunhão santa e estar em paz. Então, aqui que está o caminho de volta para a paz. E nesse caminho, o corpo, ele é apenas visto como um instrumento de comunicação. Ele não tem nenhum papel de identificação conosco, ou de identidade conosco. Por quê? Porque os mensageiros do Espírito Santo, eles vão além do corpo. Eles vão na mente, e é lá que eles entram em santa comunhão e em paz com todas as mentes. Então, ela transcende o limite de um corpo, transcende a nossa consciência individual, que é muito limitada, que se limita à percepção do corpo. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele transcende isso. Seguindo aqui no 3.2, tal, então essa mensagem dos mensageiros que trazem a comunhão e a paz, tal é a mensagem que eu dei a eles para ti. Então, Jesus, quando ele despertou, quando ele soube dos mensageiros, ele envia esses mensageiros em nosso nome, esses mensageiros da paz. Jesus já os deu em nosso nome. São apenas os mensageiros do medo que veem o corpo, pois buscam aquilo que pode sofrer. Então, aqui que está a atração do ego pelo corpo, porque um corpo pode sofrer. A mente, ela não tem como manifestar o sofrimento, a dor, mas um corpo, sim. No corpo, nós vimos claramente, cada um sabe de suas próprias experiências, o quanto dentro de um corpo é possível sofrer. Através do corpo é possível sofrer. Então, o corpo, ele serve para isso. Então, quem que traz essas mensagens de dor para nós? Como ele diz aqui, os mensageiros do medo, os mensageiros do ego, como a gente viu durante a aula passada. E Jesus segue, então, dizendo, é um sacrifício ser removido daquilo que pode sofrer. Então, é um sacrifício nós nos desidentificar daquilo que pode sofrer. O Espírito Santo não exige de ti que sacrifiques a esperança do prazer do corpo. Ele não tem nenhuma esperança de prazer. Então, não exige, ou não existe nenhum sacrifício que o Espírito Santo possa exigir. O ego diz que o Espírito Santo vai exigir que sacrifiquemos o corpo. E quando o ego diz isso, o ego quer dizer que nós sacrifiquemos o prazer que o corpo nos dá. Mas aqui Jesus está sendo bem claro que o Espírito Santo não pode exigir a esperança de nós sentirmos prazer pelo corpo. O Espírito Santo simplesmente ele reconhece que no corpo não há nenhuma esperança de prazer, porque não é o corpo que sente o prazer, é a mente que sente o prazer e que projeta esse sentimento para sentir através do corpo. O corpo é totalmente neutro, como ele segue aqui, ó. O corpo, então, ele não pode sentir o prazer, mas também não pode trazer a ti o medo da dor. Então, da onde que vem essa dor que nós sentimos do corpo? Ainda ela nasce na mente. É a mente que projeta que quando eu bato o dedinho no frio, esse dedinho vai doer, como a gente viu há pouco. Então, quem projeta isso não é o corpo. O dedinho não tem nada a ver com isso, como nascedouro disso, porque o dedinho nem consciência não tem. Ele nem sabe que está doendo, que nenhum está doendo. Mas a mente sabe. E a mente projeta isso para dentro do corpo, e na nossa consciência nós pensamos que é o corpo. Tanto que o corpo nos dá prazer ou dor.
E isso é um engodo do ego. Como ele diz, a dor, já passo a palavra para o Márcio, só terminar aqui a última frase desse parágrafo. A dor é o único sacrifício que o Espírito Santo pede, e esse ele quer remover. Então, esse sacrifício do corpo. Então, a única coisa que o Espírito Santo quer remover de nós, a dor da mente projetada para o corpo. Então, o Márcio levantou a mão. Oi, Ing. E Oi. isso faz tanto sentido que eu não sei se você também deve ter sentido isso, né? E que eu vou falar aqui. Tanto que a gente é tão apegado ao corpo e a gente se identifica tanto com o corpo que a gente leva um tempo para entender que não é o Márcio, ou a Ing, ou a Joana que está fazendo o processo de um curso em milagres, é o observador. Só que eu sou tão apegado no corpo que eu faço o processo através da personalidade. E aí o que acontece? Olhando através da personalidade, a gente percebe, não sei se aconteceu com todo mundo, mas vários irmãos contam assim, né, que quando começou a fazer um curso em milagres, algumas coisas começaram a acontecer, parece que ao invés de melhorar, as coisas começaram a piorar, uma coisa assim. E aí a gente olha para isso e sofre com isso, sendo que, na verdade, tudo aquilo que está ali, se eu for observar em última instância, através do observador, é o que está na minha mente para eu perdoar. E aí o que eu faço? Eu uso o que eu chamo de resistência para resistir à verdade. Né? Eu começo a ficar, nossa, tô sofrendo, oh meu Deus do céu, olha isso, que tristeza. Aí eu corro lá para as lições, ai Jesus, me ajuda aqui, me ajuda ali. E parece que eu tô olhando para a resistência, mas não tô mantendo a resistência. Porque eu tô olhando a partir do personagem que sofre. A partir do observador, da personalidade que sofre, não do observador que tem aquilo ali, que tem um cenário para ser curado, uma oportunidade de cura. Não sei se fez sentido aí. Sim, e isso tem uma lógica, porque até então, antes desse momento de não saber, a certeza era absoluta de que as dores do dia a dia eram das causas físicas aqui, das psicológicas aqui do corpo. Só que quando a gente começa a trabalhar na mente, e nós começamos a trabalhar umas crenças equivocadas na mente e a reconhecê-las, bate ainda, como eu sempre digo, nós ainda não largamos bem do ego e estamos já pegando na mão de Jesus. E aí a gente está naquele meio tempo onde não soltou ainda bem do ego e ainda não apegou-se bem a Jesus. E aí isso fica aparentemente mais difícil aqui na parte física. Então, muitos estudantes vivenciaram por isso, sim. Mas isso, com certeza, é um período transitório, dá essa instabilidade, mas ela é só o primeiro momento da mudança, devido à nossa própria resistência, como você diz, porque nós não estamos seguros ainda de que Jesus é o caminho. E, por outro lado, já sabemos que já não temos mais como acreditar totalmente no ego, porque já sabemos que ele não é o suficiente para nós, ele não nos fez felizes. Então, e aí a gente começa a mexer nisso na mente, e sim, pode aparentemente não mostrar resultados, até parecer que venham piores. Isso não é generalizado, não é para todos, mas para alguns é assim. E não precisaria ser assim. Mas, por outro lado, isso é apenas uma comprovação de que na mente está começando a haver mudanças. Então, o lado bom, o lado positivo, se é que daria para dizer, é isso, que estamos realmente mexendo com crenças lá na mente e estamos começando a desfazê-las. Então, se a paz precisa fluir por cima delas, nós precisamos
olhar para elas primeiro, para depois saber que elas não são nada. Mas enquanto a gente não tem certeza de que não são nada, e por outro lado já não as quer, há essa instabilidade. Então, esse sofrimento que a gente experimenta, né, que aqui a gente chama de sofrimento, ele é causado pela identificação, né, Ing? Pela identificação com a personalidade. Porque, com o tempo... Exato. E por tomar consciência disso, aparentemente pode doer mais ainda. Sim, Um sim. primeiro momento. Sim. Mas a cura está acontecendo, como a gente sabe e experimenta, né, depois que passa por isso. Exato. Obrigado. E não há como chegar à cura sem esse primeiro passo, como Jesus, nós já vimos isso em uma parte aqui do texto que Jesus diz, não tenha medo desse período, porque ele não vai durar, ele vai ser desfeito. E outra, Jesus não nos abandona de forma alguma nesse período, mesmo que pela nossa falta de fé nós ainda não conseguimos perceber o quanto ele está do nosso lado, o quanto ele está segurando a nossa mão. Então, nessa fase, nós podemos não perceber isso, mas Jesus não abandona os seus de forma alguma. Ele está muito do nosso lado. Obrigado. Obrigada. Mas, seguindo aqui no 4, a paz se estende a partir de ti só para o que é eterno, e ela alcança o que está fora a partir do eterno em ti. Então, a paz, ela se estende da nossa mente para o que é eterno. O que é eterno? A mente, não o físico. Então, e o que está fora? O físico. Então, a paz, ela se estende para o eterno, para a mente, e da mente, ela também alcança o que está fora, e a partir da nossa mente, a partir do que é eterno em nós. Ela flui através de todas as outras coisas. O segundo obstáculo não é mais sólido do que o primeiro. Então, o segundo obstáculo, que é nós pensarmos que o corpo em si é o que tem valor em si, que ele é a nossa identidade, então que ele é o nosso tesouro, superar essa crença não é mais sólida, ou não é mais difícil do que o primeiro obstáculo, que é não querer ser um com os irmãos. Pois não queres nem ficar livre da paz, que é o primeiro obstáculo, nem limitá-la, que é o que o segundo obstáculo faz. Então, o corpo, ele limita a percepção da mente. Então, nós não queremos que a paz seja limitada, nós queremos que a paz flua por toda a mente, que ela volte ao eterno, ao ilimitado. O que são esses obstáculos que queres interpor entre a paz e a continuação do trajeto da paz, senão barreiras que colocas entre a tua vontade e a sua realização? Então, a nossa vontade é sermos paz, é que ela flua. Mas se nós colocarmos barreiras entre elas, como que ela vai fluir? Então, e o que são esses obstáculos que nós estamos vendo aqui? Apenas barreiras que nós colocamos para limitar a paz. Queres comunhão? Jesus sabe, porque ele está na mente, e ele sabe que todos, porque todos são filhos de Deus, e é a vontade de Deus essa, e portanto é do seu filho. Por isso que Jesus pode afirmar com toda certeza: queres comunhão? Não o banquete do medo. Queres salvação? Não a dor da culpa. E queres o teu pai, não um pequeno monte de barro para ser a tua casa. Então, todos querem isso, quer estejam cientes ou não, na nossa mente nós queremos isso. Identificados com o ego, podemos nos enganar e achar que queremos como ele chama aqui, um monte de barro para ser a nossa casa, que seria esse lar temporário dentro de um corpo. Mas, na verdade, na mente, como filhos de Deus, como nosso ser real, não é isso que nós queremos. Nós queremos o retorno à consciência ao céu. Por isso eu digo, nós queremos o Pai, nós queremos a unicidade.
Continuando aqui no 9, no teu relacionamento santo está o filho do teu pai. Jesus não cansa de dizer isso. Então, onde está a nossa integridade? Se nós queremos a comunhão, nós queremos a salvação e nós queremos o Pai, onde que vamos encontrar isso aqui? Na nossa experiência, na prática, aqui, dentro da ilusão, da forma como eu me percebo dentro de um corpo. Onde que eu vou encontrar isso? No relacionamento santo com o irmão. E o que é o relacionamento santo? É olhar o irmão a partir da mente santa, a partir da mente do Espírito Santo, e não do ego. Então, é aqui que está o filho do teu pai. Então, no relacionamento santo é que está o Cristo, é que está a nossa identidade. Quem experiencia a identidade através do Espírito Santo, não mais volta a acreditar no limite, embora possa sim ainda temporariamente necessitar, como é o nosso caso, do nosso instrumento de comunicação, que é o corpo, mas não mais para ser o nosso lar, para ser o nosso instrumento de comunicação. Quando concordaste em unir-te ao teu irmão, reconheceste que isso é assim. Então, lá no primeiro obstáculo, na atração da culpa, quando aceitamos que os mensageiros do Espírito Santo nos provassem que nós não estamos separados de nada e de ninguém, e que não há o que temer, nesse momento nós aceitamos de volta a comunhão com o irmão, porque é aí que está a nossa alegria. Então, quando nós concordamos com isso, em ser um com o irmão, nós reconhecemos que realmente o Cristo está na integridade junto com o irmão. Isso não custa nada, mas libera do custo. Então, isso libera a mente de toda a dor e sofrimento que ela tem quando ela se identifica com o ego para ganhar esse pouquíssimo preço que o ego nos oferece. O Espírito Santo nos oferece tudo, devolve a consciência da totalidade e sem cobrar nada em troca disso. Então, não há custo nenhum para nós voltarmos à paz. Pagaste muito caro pelas tuas ilusões e nada daquilo por que pagaste te trouxe paz. Então, basta vermos a história dos corpos. Nós pagamos caro demais. Ninguém vem a um corpo sem nunca sofrer, ou sem sentir o medo transpassar os pensamentos. Então, nós pagamos caro demais para ter esse pouquinho, e além do mais, além de pagar caríssimo, ninguém jamais sentiu paz de fato e de verdade, estando identificado com o corpo. Pode até ter tido momentos nos quais ele estava adormecido e ausente da consciência de que do medo, mas o medo nunca deixou, de fato, a mente que se identifica com o corpo. E isso não é paz. Então, além de pagar caro demais, que é a possibilidade da dor, nós ainda por cima nunca realmente sentimos paz enquanto identificados com o corpo. Todos têm experiência disso. Não estás contente que o céu não possa ser sacrificado e que nenhum sacrifício pode ser pedido a ti? Então, não é uma boa nova do Espírito Santo dizer que nós, de fato, não perdemos o céu, apenas não estamos cientes dele, e de que nenhum sacrifício, nós não vamos abrir mão de nada para voltar a estar cientes de novo do céu. Isso não é uma boa nova? Não existe nenhum obstáculo que possas colocar diante da nossa união de Jesus, nós na mente certa, pois em teu relacionamento santo, eu já estou presente. Então, volta-se tudo novamente ao relacionamento santo. É lá que está a salvação.
Porque é lá que está Jesus, é lá que está a realidade do nosso irmão. Nós superaremos juntos, né, Jesus, na mentalidade certa e na mentalidade certa do irmão. Superaremos juntos todos os obstáculos, pois nós nos encontramos do lado de dentro da porta e não do lado de fora. Então, do lado de fora da paz, do nosso ser, da nossa mente, o que que tem? Tem um corpo para nós nos identificarmos. Mas esse, como a gente acabou de ver, cobra um preço muito alto pela nossa identificação com ele. Ele cobra ao custo da morte, sem falar das dores também antes desse custo final. E já do lado de dentro da mente, Jesus está ali, no lado de dentro. O lado de dentro é a nossa mente certa, está o Espírito Santo. E também está a mente certa do nosso irmão. Então, do lado de dentro é que está a proteção do Filho de Deus, e não do lado de fora. Nada pode proteger o que está do lado de fora. Nada pode proteger um corpo. Mas do lado de dentro não há ataque a nada. Então, nada precisa de proteção. Apenas a extensão da paz do lado de dentro. Como Jesus diz, então, do lado de dentro da porta. E ele segue e diz: como é facilmente aberta a porta do lado de dentro, dando passagem à paz para abençoar o mundo cansado. Como é fácil abrir a porta para a paz, estando conscientes do lado de dentro, estando na mente certa. Como é fácil abrir a porta para nosso mundo sonhado aqui e permitir que a paz, a partir da nossa mente, flua para o mundo. Abençoe esse mundo sonhado. Abençoe ele sim, ele pode ser ilusório, mas ainda é a nosso lar provisório aqui, na ilusão. Então, a paz facilmente o alcança e o abençoa. Será que pode ser difícil para nós ultrapassarmos as barreiras juntos, se tu já te uniste ao que é sem limites? Então, se nós já estamos na mente certa, será que é difícil para Jesus e nós, a partir da mente certa, abençoarmos a tudo que está do lado de fora, ao mundo todo, e assim o mundo não ser mais um lar de ataque? Assim o mundo ser visto como uma bênção? O fim da culpa está em tuas mãos para ser dado. Então, por que que o mundo nos prende? Porque ele é o lar da culpa e nós temos medo daquilo que a culpa aponta. E o fim da culpa, como ele diz, está em nossas mãos. Nós é que decidimos se queremos continuar na dor e na culpa, ou se queremos permitir que a paz flua sobre esse mesmo mundo onde a culpa está, e a partir da nossa mente certa, a partir da nossa união no irmão, porque é lá que o Espírito Santo nos encontra e é lá que Jesus nos encontra. E é a partir desse ponto que a paz flui para o mundo. Irias tu parar agora para procurar a culpa no teu irmão? Então, queremos nós trocar a possibilidade de sermos, a partir da nossa mente, aquele ponto de partida da paz, e nós recebermos a paz de volta, em lugar de procurar culpa no irmão, porque ou nós estamos no ego procurando culpa no irmão e nos mantendo separados dele, ou nós estamos, a partir da mente certa do Espírito Santo, reconhecendo que a nossa integridade ainda está em sermos um com o irmão, e nisso a paz flui de nós para o irmão e de retorno a nós. Então, tal é a nossa escolha. Permite que eu seja para ti o símbolo da culpa e olha para o teu irmão como olharias para Jesus. Então, Jesus, sabendo que nós
como estudantes dele, se viemos a ser estudantes dele, é porque nós, de fato, temos a Jesus como um irmão mais, um irmão o mais querido nosso, um irmão mais sábio, aquele que já despertou. Então, nós temos essa admiração por Jesus. Então, Jesus diz, aproveite, então, essa admiração que tu tem por mim e olhe a cada irmão como se fosse olhar para mim. E isso não é um exercício em vão. Se nós praticarmos, se nós queremos ver o Cristo no irmão, então, se nós praticarmos para superar a nossa resistência a querer ver o irmão como a santidade que ele de fato é, ao invés de ver os erros dele, nós podemos sim permitir que Jesus seja esse símbolo. E através do irmão, mentalmente nós pensarmos, na verdade, esse irmão é Jesus, porque a mente dele é una com a de Jesus. Isso faz com que a nossa resistência diminua enormemente. Então, podemos usar, e isso, como tudo aqui no curso que Jesus nos ensina a fazer, isso também funciona. Se nós tivermos resistência ainda, apesar de todos os estudos, apesar da nossa boa vontade, mas devido à culpa inconsciente, nós ainda não quisermos nos unir ao irmão, nós podemos praticar assim, dizer mentalmente para nós mesmos quando vamos ao encontro desse irmão, ou quando pensarmos nele. Estou vendo a Jesus. Na verdade, não é esse irmão pecador ou cheio de culpa que eu pensei que ele fosse. Ele não é isso. Ele, na realidade dele, ele é Jesus. Então, isso baixa a resistência. Isso permite que nós deixemos que a paz flua para o irmão e volte a nós. Então, não é ainda ilusório, ainda é um símbolo. Jesus é um símbolo, mas funciona para nós porque nós temos a Jesus como o símbolo máximo da inocência. Seguindo aqui, e Jesus pede mais. Ele diz, perdoa-me todos os pecados que pensas que o Filho de Deus cometeu. Então, todos os pecados que nós pensamos que o irmão cometeu, ou que nós cometemos por nos separarmos de Deus, perdoa a Jesus esse pecado. E à luz do teu perdão, ele lembrar-se-á quem ele é e esquecerá o que nunca foi. Então, na luz do perdão, se nós permitirmos nos perdoar a crença de separação, se nós permitirmos nos perdoar ou perdoar a Jesus por ter acreditado separação junto conosco, se nós praticarmos isso, nós também automaticamente estaremos nos perdoando e aí voltaremos a nos lembrar de quem realmente somos, da nossa identificação com o Espírito Santo, com a mente certa. E Jesus diz mais, eu peço o teu perdão, pois se tu és culpado, eu também tenho que ser. Por que Jesus teria que ser culpado se nós somos? Porque a mente é una, a mente é uma só. Se eu digo que eu sou pecador, eu estou dizendo que Jesus é pecador. Mas se eu perdoar a minha crença de pecado em Jesus, porque eu acredito na inocência dele, eu estou perdoando a mim mesma essa crença dentro de mim. Por isso que Jesus quer que nós perdoemos a ele, para nós mesmos sermos liberados. Mas por isso que ele segue dizendo, mas se eu superei a culpa e venci o mundo, tu estavas comigo. Então, se nós acreditarmos que Jesus venceu o mundo, que ele não tem mais nenhuma crença no ego, que ele está identificado apenas na mente certa com o Espírito Santo, que ele ressuscitou, ou seja, que ele voltou a ser um Cristo, se ele fez isso,
é porque a nossa mente certa estava com Jesus. Ou ele não teria voltado, porque ele não seria íntegro. Então, ele só voltou com a nossa presença. Então, se ele voltou com a nossa presença, na verdade, nós estamos de volta. Então, como que apenas não estamos ainda aceitando isso? Então, como que podemos aceitar? Vendo a Jesus como já tendo voltado, aceitando então nele, perdoando nele a crença da separação. Queres ver em mim o símbolo da culpa ou o fim da culpa? Lembrando-te de que o que eu significo para ti é o que vês dentro de ti mesmo. Então, é simples assim. Eu quero ver o símbolo da culpa, então ver um Jesus pecador, e assim eu também ser culpado, ou eu quero ver o fim da culpa através de Jesus, porque Jesus é totalmente inocente. Eu quero ver esse fim da culpa, porque é assim que eu sentirei dentro de mim. Se eu aceitar o fim da culpa dentro de Jesus, isso refletirá na minha mente. A partir do teu relacionamento santo, novamente aqui o relacionamento, porque não há volta à consciência de quem nós somos ou de que nós somos o Cristo sem o relacionamento santo, porque é ali que está a unicidade. Por isso que Jesus diz novamente, ó, a partir do teu relacionamento santo, a verdade proclama a verdade e o amor olha para si mesmo. Então, o que é o relacionamento santo? O relacionamento que o Espírito Santo tem com o irmão, porque ele se relaciona da mente certa para a mente certa, como sempre tenho frisado. Assim como o ego se relaciona a partir da mente culpada para a mente separada do irmão, e por isso ele teme o irmão, o Espírito Santo, ele só se relaciona com a parte certa da mente, com a parte que nunca se separou nem de Deus nem do irmão. E por isso que o relacionamento santo, ele proclama que a verdade seja verdade, a verdade de Deus, a verdade de que nós ainda somos o Cristo. Então, isso proclama que seja verdade. E o amor, ele olha para si mesmo, porque Deus é o amor. Então, Deus olha para si mesmo, nós somos amor, nós olhamos para nós mesmos, porque o amor é um só, tanto de Deus como nós, porque nós somos a extensão desse amor, então somos parte desse amor, na mente certa. Então, o relacionamento santo tem essa característica e essa dádiva para nós, de permitir que o amor olhe para si mesmo e que a verdade seja verdadeira. A salvação flui do mais profundo do interior do lar que ofereceste a meu pai e a mim. Então, no mais profundo do lar, seguindo todos os pensamentos do ego, atravessando o mar do ego, muito além disso está a nossa realidade de Deus. E a paz, ela flui de nós até chegar nesse ponto onde o próprio Deus está. Por isso que ele diz que a salvação, ela flui do mais profundo do interior, do lar que ofereceste a meu pai e a mim. Então, a Deus e a Jesus. E nós já estamos juntos, e nós lá estamos juntos, na comunhão quieta, na qual o Pai e o Filho estão unidos. Então, nessa mente certa, a comunhão do Pai e do Filho. É isso que nós, voltando a aceitar a Jesus como símbolo do irmão, que o irmão é Jesus, é isso que voltará à nossa consciência. E Jesus faz um apelo aqui, ó, vinde vós que tendes fé, a santa união do Pai e do Filho em vós mesmos. Então, vinde dentro de vocês mesmos, onde o Pai e o Filho são um só. Esse é o apelo a cada um que se acha separado aqui no mundo individual.
no mundo pessoal e a parte do irmão. Jesus, ele só tem um apelo, que nós larguemos esses pensamentos de separação do ego e voltemos em fé a essa santa união do Pai e do Filho. E não vos mantenhais a parte do que vos é oferecido, em gratidão por terdes dado a paz, um lar no céu. Então, por nós permitirmos que a paz volte a se encontrar no céu, nós, por gratidão a isso, nós voltaremos de novo a estar cientes dessa paz. Enviai para, e mais ainda, então, não nos manter a parte do céu. E mais ainda, enviai para todo mundo a feliz mensagem do fim da culpa e todo mundo responderá. Então, esse envio é mental. Podemos até usar o instrumento de comunicação do corpo para comunicar, como a gente está fazendo agora, se o Espírito Santo nos assim inspirar. Mas enviar o mensageiro do Espírito Santo, nós vimos na sessão anterior, é estar na mente com o Espírito Santo. E qual a mensagem do Espírito Santo? O fim da culpa. E sem o mundo, sem culpa, o que acontecerá? Todo o mundo vai responder a essa paz. Então, não vai mais haver ataque, não vai mais haver dor, não vai mais haver medo, porque o mundo responderá em amor, em alegria a esse convite. Pensai na vossa felicidade quando todos vos oferecerem o testemunho do fim do pecado e vos mostrarem que o seu poder se foi para sempre. Então, Jesus diz assim, pensem nisso, pensem na alegria que vocês vão sentir quando todo o mundo responder a nós de volta, a esses mensageiros do Espírito Santo que nós enviamos, que vão nos trazer o testemunho do fim do pecado, que vão trazer o testemunho do fim da dor, de que não há mais dor, não há mais culpa, não há mais pecado, há apenas a santa comunhão de Deus com seu Filho. Então, a alegria que isso vai trazer a nós na nossa mente. Onde pode estar a culpa? Quando a crença no pecado se foi? E o que é a crença no pecado? A crença de que nós nos separamos de Deus. Quando isso se for, onde que vai estar a culpa? Cadê a culpa se nós não fizemos nada? A culpa só está na nossa mente porque nós acreditamos que nós afrontamos Deus, que nós de fato fizemos algo de errado. Mas se não há culpa, onde que está, então, esse medo? Não há mais medo. E onde está a morte? Quando o seu grande advogado não mais for ouvido? Então, quando o medo não for mais ouvido, quando não houver mais culpa na mente, onde que vai estar a morte? A morte não é o salário do pecado? Mas e se não há mais pecado, cadê a morte? Então, simplesmente a crença da morte desaparecerá. E se não houver mais crença na morte, por que nós precisaríamos nos identificar com algo tão limitado quanto um corpo para experienciar a morte? Quando nós podemos voltar a nossa consciência para o eterno, para a vida que é sem fim e que é ilimitada, e está unida a tudo. Perdoa-me, por isso que Jesus segue dizendo, perdoa-me as tuas ilusões e libera-me da punição pelo que eu não fiz. Então, Jesus nunca pecou, mas nós temos uma ilusão, nem ele, nem ninguém, mas ele ainda como um símbolo, então, da crença de separação de Deus, Jesus pede que nós perdoemos a ele. Assim aprenderás a liberdade que eu ensinei, ensinando a liberdade ao teu irmão e assim me liberando. Então, como que podemos perdoar a Jesus? Perdoando ao irmão pelo que ele não fez, porque nós vimos
há pouco, que nós podemos ver o irmão como sendo Jesus. Então, se o irmão é Jesus e nós perdoamos a Jesus, na verdade, nós estamos perdoando também ao irmão e ensinando a liberdade ao irmão. Na mente, nós estamos ensinando ao irmão que ele é Jesus, que ele é o Cristo, e não que ele é esse ser limitado, projetado para dentro de uma identidade física e psicológica. Na mente certa, nós estamos ensinando ao irmão que ele não é essa mente equivocada que o ego projetou. E isso libera tanto o irmão, mas principalmente também nós somos liberados juntos, porque na crença de separação do irmão, nós acompanhamos essa crença, nós no acordo secreto junto com o irmão, nós concordamos que ele é separado e nós somos separados. Então, ambos carregam a mesma culpa, o irmão e nós. E no perdão ao irmão, porque ele não é esse ser separado, nós nos perdoamos a nós mesmos também por essa crença. Então, o valor do perdão é ilimitado, desse perdão do Espírito Santo, da mente certa. Eu estou dentro do teu relacionamento santo, todavia, queres me aprisionar atrás dos obstáculos que ergues a liberdade e impedir o meu caminho para ti. Então, quando eu não quero perdoar ao meu irmão, eu estou impedindo a Jesus de se mostrar a nossa consciência que ele está no nosso relacionamento santo. Eu estou impedindo-me a mim mesma de voltar à integridade da paz. Eu estou impedindo que a paz se manifeste em mim através do reconhecimento de que não há obstáculo para ela, porque não sou separada nem do irmão e nem sequer estou separada do meu ser através do corpo físico. Então, Jesus está no relacionamento santo, mas do irmão. Mas ele só pode ser reconhecido e ser útil para nós se nós assim o aceitarmos. E Jesus segue dizendo aqui no 8.4, no entanto, então, se nós não, no 13 ele disse, se nós não colocarmos obstáculos, então a crença de separação, se nós não colocarmos isso, Jesus pode facilmente fluir para a nossa mente. No entanto, não é possível manter afastado aquele que já está presente. Olha a lógica absoluta. É impossível nós mantermos Jesus afastado da nossa mente, porque ele já está na mente. É impossível afastar o Cristo do nosso ser, porque ele já está no ser. É impossível afastar o nosso irmão real, o ser que ele é, o Cristo que ele é da nossa mente, porque ele está presente, porque ele é assim como Deus é, assim como nós somos. E nele... Então, no que está presente, no Cristo que é presente, e nele é possível que a nossa comunhão, na qual já estamos unidos, venha a ser o foco da nova percepção que trará luz a todo mundo contido em ti. Então, é no Cristo, é naquele que já está presente. Então, quem que nós podemos afastar? Na verdade, nós não podemos afastar de nós, o Jesus de nós, nem o irmão de nós, mas nós podemos afastar aquele ser que nós pensamos que ele é. Então, nós podemos nos afastar em imaginação. Só que nisso nós nos afastamos da comunhão de nós mesmos com esse irmão e com Deus. E o preço desse afastamento é a ausência de paz. E o preço e o custo da volta do reconhecimento da comunhão é, então, a volta da paz. Isso, então, Jesus apresentou aqui nessa primeira parte do segundo obstáculo, lembrando sempre, assim como foi no primeiro obstáculo, que veio em duas partes, esse segundo obstáculo também é em duas partes. E é na segunda parte
na atração da dor, que assim como foi no primeiro obstáculo, que Jesus vai nos mostrar de uma maneira muito prática como superar, então, essa crença de que o corpo tem algum valor em si, porque é essa crença que nos impede também de permitirmos que a paz flua por esse obstáculo ou volte a ser sentida na nossa mente. Então, fica aqui já o convite para nós darmos continuação a essa primeira parte do segundo obstáculo, nessa primeira parte que a gente viu que o corpo, então, aparentemente tem um valor pelo que ele oferece, então, o quanto nós ainda preferimos estar num corpo do que voltar para a mente, porque temos medo da mente, e na atração da dor, isso vai ficar muito claro. Então, na semana que vem, na terça-feira, quando nós estudarmos essa parte, ficará, então, claro e será a continuação dessa primeira parte. Nós já tivemos uma participação aqui durante a aula, mas nós estamos aqui, então, abertos agora para nós aqui, para o retorno de vocês, para a nossa integração aqui da, da nossa aula. Eu gostaria de ver quem gostaria ou se alguém gostaria de falar alguma coisa, trazer algum comentário. A Janeide, por favor. Eu estava lembrando aqui que quando eu passei 6 meses assim no estado de graça, que era uma paz incrível, e recente eu assisti a live da Maria Amélia com a Jeane, e ela também relatou que passou 6 meses no estado de graça. Aí eu falei assim para o Espírito Santo, eu disse, Espírito Santo, eu e a Jeane passamos 6 meses no estado de graça, e depois nós tivemos assim, eu tenho alguns momentos, não tenho mais 6 meses, né? Aí eu ouvi falar assim, abra o livro, né? O livro Um Curso em Milagres. Aí eu abri ao acaso, aí caiu na página 10 e dizia assim, o espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. Né? Então, quando a gente está na nossa realidade, que é o espírito, aí estamos em paz, né, para sempre. Exatamente, perfeito. E o que nós estamos vendo aqui, então, por que não estamos vivenciando isso? Como te diz, por que em 6 meses? Por que depois voltou? Por que não é para sempre a consciência do que já é eterno, do que é para sempre? Porque existem essas crenças. E obstáculos, os dois obstáculos que a gente viu, o primeiro, então, foi esse de não querer essa paz, porque achamos que nela, então, a crença da individualidade, e na segunda, porque que a gente ainda não quer esse estado, porque ainda acreditamos que o corpo nos oferece alguma coisa na individualidade. E nessa atração da dor vai trazer, então, essa complementação, porque são obstáculos que ainda estão na mente, porque ainda não foi totalmente aceito, por mais que já foi muito bom, né, Janeide? Foi 6 meses, foi ótimo, mas por que não foi ainda o despertar? Então, eu creio que ainda não houve, não sei, tu pode me concordar comigo não, Janeide, mas parece-me que o teu estado de graça ainda foi algo individual teu, não foi ainda um estado da perfeita unicidade onde todos os irmãos estavam juntos contigo. No teu estado da paz, você sentiu a presença de todos que você viu à sua volta? Junto ou era mais para ti?
Não, esse período, durante o período que foi no período onde eu tive o processo da experiência com uma doença, né, no corpo, Uhum. e por nenhum instante. Então, eu acredito que sim, isso se estendia para todos que estavam ali comigo, se estendeu para minha irmã, Não, para todas as certamente pessoas. você estendeu sim, Sim, mas se você estava consciente da paz dentro de todo o universo, de todas as pessoas, se elas sim, estavam sim, 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 estava. Era assim, dentro. como eu tinha recebido assim de Deus, que ele me disse assim, que eu Uhum. não abrisse nenhum exame e eu vivesse o presente, estando realmente presente, foi quando eu descobri que quando a gente está presente, mas não na presença do ego, que aqui no curso depois eu descobri, né, que existe o presente do Espírito Santo, que é aquele presente que você não julga nada, você não julga ninguém. Não existia Isso. julgamento de nada, não existia sofrimento, nada. Era assim, incrível, é como Paulo diz, não tem explicação, transcende A tudo. paz que transcende o mundo, né? Isso. Perfeito. Apenas nós sempre ainda retornamos enquanto houver culpa na mente. Então, essa oportunidade de Jesus nos ensinando a como desfazer essa culpa para que essa paz que transcende o mundo volte a ser uma constância eterna e não e não recair, não vamos mais recair para trás, voltar atrás. Isso. Porque se voltou atrás é porque ainda havia resíduos de culpa na mente, ou não haveria necessidade de voltar a se identificar. E essa culpa, de como Jesus está ensinando nesses 4 obstáculos, uma delas ainda é uma crença de que o corpo tem valor em si mesmo. Então, passou-se todo esse período em estado de graça, mas de alguma maneira um dos obstáculos foi de que ainda o corpo tinha valor. Então, isso é assim uma comprovação do porquê da volta, mas é apenas um dos obstáculos. Sim. Então, agora é Obrigada. muito mais, eu acredito que seja muito mais consistente. Então, como nós estamos aprendendo com Jesus, pode parecer até mais lento, mas é muito profundo e muito consistente para que quando a gente finalmente largar na mente todos os obstáculos, não fique nenhuma sombra para trás para nos puxar de volta, para Eu, cairmos de volta. eu fiquei pensando assim que agora, com o estudo, ela vai se tornando mais consciente, né? É uma paz muito mais consciente. Acho que é a paz que eu pedi para ele, que eu disse assim, eu quero. E quando eu pedi a paz para ele, em 2000, antes de nem saber que o curso existia, então eu falei assim, que eu pedi a paz, ele me dava, eu disse, não, eu quero encontrar um caminho onde eu me torne, assim, a própria paz. E acho que o curso ensina bem isso, né? Você ter uma paz consciente. Exatamente. Conscientemente alcançado, que depende apenas da nossa escolha e não de ser dado. Isso, pronto. Obrigada. Obrigada. O Márcio também levantou a mão. Wing, Oi. eu quero ajustar o foco aqui, Hum. a prática com você, baseado nessa pergunta que você fez, né, para a Janeide, de se ela estava se sentindo nessa paz unida a todos os irmãos. Uma coisa que eu quero ajustar com você, e você me auxilia aqui, até para eu não ficar num treinamento equivocado, é assim: o Espírito Santo, ou Deus, ele não conduz a gente a fazer coisas na forma, né? A condução é sempre para que eu escolha e tome decisões na mente. E a partir das decisões da mente, se eu estou alinhado com o Espírito Santo, eu vou escolher, através dos meus pensamentos reais, situações na forma alinhadas com esse pensamento. Mas o que eu sinto aqui na minha prática, né, ou pelo menos o que eu tento trazer aqui para o meu campo de atenção,
é que o Espírito Santo ele nunca vai me mandar ir para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, ou vai agora naquela rua, naquele mercado, naquele lugar, né? Isso ainda, muitas vezes, pode ser o ego que está aprendendo um curso de milagres com a gente. Então, o que eu compreendo aqui é assim, sim, existe uma condução do Espírito Santo, porque eu tomei uma decisão de olhar para a cena diferente, então, a partir disso, eu recebo os meus pensamentos, eu acesso os meus pensamentos reais, e através dos meus pensamentos reais, eu escolho pela verdade na forma. É mais ou menos isso? Eu acho que sim, eu vou dizer em outras palavras assim, a forma, ela já tudo já aconteceu, já está projetada mesmo, né? Ela é o que a projeção, o que a mente fez. O que o Espírito Santo faz é que nós voltemos a, as como é que eu vou dizer, a escolha de com qual mente eu quero olhar de volta para isso que, de qualquer modo, está na forma. A forma é uma projeção, é um piloto automático. Inclusive, as escolhas são um piloto automático. Então, se eu escolher A, B ou C, é porque eu botei 3 escolhas lá na projeção, e então tanto faria qual que eu escolhesse. Mas o Espírito Santo, ele, quando eu vou a ele permite que toda escolha seja assertiva, não pela forma, mas pelo fato da mente ser a mente da paz, e como a gente viu hoje, que ela abençoa, seja qual for que a escolha. E aí, aparentemente, a escolha parece bem melhor, parece ser mais assertiva, mas, na verdade, o que mudou é apenas a mente, porque se eu tivesse feito a mesma escolha pelo ego, ela iria me ferir, e pelo Espírito Santo, ela liberou. O que muda é como eu estou olhando para isso agora, né? É como eu vou olhar para essa Exato, cena. isso, e como que eu vou me sentir a partir disso? Como resultado, como que eu vou me sentir? Então, ah, é isso que muda, não é a forma em si. Porque a Sim, forma em si já é piloto automático, ela está, de qualquer maneira, já está projetada, já aconteceu. porque Mas como você disse, o como que eu roteiro vou me sentir? Mas o sentimento é meu aqui e agora, o sentimento é sempre presente, ele não é no passado. Eu até posso repetir ele constantemente, eu penso que eu estou repetindo o sofrimento do passado, mas ele sempre é nesse instante agora, eu só tenho esse instante agora. Então, como que eu quero me sentir nisso que já está projetado? Aí entra a escolha pelo Espírito Santo ou pelo ego. ou seja, como você bem disse agora, o roteiro está escrito e é a escolha, a decisão da mente que muda e faz com que eu veja ao invés de perceber, né? O Espírito Santo nos ajuda a ver e não a Isso, perceber. isso. E aparentemente, no mundo da forma, até pode parecer que a gente foi conduzido a fazer uma escolha certa, porque uma vez abençoada pelo Espírito Santo, ela se torna certa, mesmo que pela mente do ego, anteriormente, sem essa escolha, ela teria sido para a nossa maldição e não para a bênção. Mas com o Espírito Santo, na mente, ela sempre é uma bênção, porque ela permite que a paz flua a partir desse ponto. Obrigado, Ing. Obrigado, Márcio. Mais alguém que gostaria de usar aqui da palavra? Deixa eu ver no chat. No chat não temos nada hoje. Então, pessoal, eu vou concluir aqui a nossa aula de hoje. Lembrando que a parte 2 dela é na semana que vem. E toda a gratidão, como sempre, a Jesus por compartilhar esse material conosco.